Olá, gente, eu sou o Mike, eu trabalho com o Marcelo aqui na Day Trading Academy e quero parabenizar vocês que já têm sobrevivido a primeira semana de julho de 2019, realmente uma boa semana para os mercados, muito boa semana para os mercados, recordes de alta para todo canto e eu quero dar essa retrospectiva global para você agora, vamos lá? Na segunda-feira, na terça e na quarta-feira, o S&P 500 estabeleceu novos recordes de alta de todos os tempos, né? Na segunda-feira, as ações dos Estados Unidos atingiram recorde de alta após a notícia de uma trégua entre China e os Estados Unidos nessas negociações comerciais, assim, a guerra comercial, tudo isso. Eu não sei se trégua seria a palavra certa, né? Deve ser mais ou menos cessar-fogo, né? Não exatamente uma trégua, mas no mesmo dia, segunda-feira, os ganhos diminuíram reagindo a um relatório de desaceleração em manufatura. Continua essa mesma coisa dos Estados Unidos de boas notícias, más notícias, boas notícias, más notícias. A má notícia não é tão ruim que está realmente deprimindo o mercado, mas tem esses efeitos. Outra boa notícia na segunda-feira que boiou os preços foi um relaxamento de restrições em empresas americanas que são fornecedoras. A Huawei, claro que é uma empresa chinesa, mas aí deu na segunda-feira, terça, quarta, aqueles recordes de alta de todos os tempos, mesmo que na quarta-feira houve só uma metade de um pregão devido ao feriado na quinta-feira. Aqui nos Estados Unidos foi nosso 7 de setembro, dia 4 de julho, dia de independência dos Estados Unidos da Inglaterra. Onde que tá? Pra lá, Inglaterra, né? O mercado foi fechado na quinta-feira e ficou só um pouco mais baixo na sexta-feira, mas para não serem deixados ao lado, o Dow e Nasdaq também fecharam em altos recordes no meio da semana e ainda esperamos os números oficiais do segundo trimestre. Isso vai afetar, claro, os mercados, mas estamos esperando isso, mas a projeção é que lucros das empresas do S&P 500 deverão ter caído 2,5% mais ou menos no segundo trimestre, mas por enquanto a euforia está boiando o negócio. Também estamos esperando palavra que talvez a Reserva Federal não baixe, né, as taxas de juros. Imagine, todo mundo está esperando que abaixem 2 vezes agora taxas de juros e imagine se sair a notícia que não está baixando, o mercado vai fazer o quê? Vai cair. E nós aproveitamos e nós podemos ganhar mais dinheiro quando o mercado está caindo porque cai mais rápido do que sobe, entendeu? Né? Agora está nos altos, está no recorde, já S&P 500 já ultrapassou 3 mil, né? E agora está segurando abaixo de assim 2.900, sei lá, mas tá por aí, né? Tá pertinho. Então temos essa resistência que foi quebrada, mas também pode cair a qualquer provocação. Vamos ver, vamos prestar atenção e ver o que acontece. Isso então estamos esperando talvez há uma desaceleração e até lucros que têm caído no segundo trimestre, isso depois de já ter caído um pouco no primeiro trimestre, e caso esses declínios realmente acontecerem, marcará a primeira queda ao longo de 3 trimestres consecutivos. 1, 2, 3, desde o final de 2015 para início de 2016. Interessante, né? Com o mercado subindo e ainda com umas quedas em lucro. O que está boiando esses preços tanto? Será que é Reserva Federal que está imprimindo dinheiro? Se está fazendo isso, tem que ter uma queda em um dia ou outro, entendeu? O que vai acontecer? Então, índices dos Estados Unidos mais altos para a semana. Dow subiu 1,2%, S&P 500 aumentou 1,6% e Nasdaq ganhou de todos, subindo 2%.
Na segunda-feira, reguladores suíços instituíram uma proibição de traders europeus negociarem ações suíças. Não pode negociar nossas ações. Por quê? Porque isso é devido a um colapso nas negociações entre a União Europeia e a Suíça. Gente, resolva essa briga para que possamos negociar suas ações. Você não quer que a gente renegocie? Não. Mercados mundiais tiveram seu foco em títulos na quarta-feira, com uma nova queda nos rendimentos nos títulos de referência. Essa é coisa boa, né? Para os títulos aqui, os rendimentos caem por quê? Porque há muita demanda, né? Consequência continuada da guerra comercial global e novos temores de recessão, juntamente com mais afrouxamento monetário, pelo menos a esperança desse afrouxamento monetário dos bancos centrais e declínio nos preços de petróleo, mas pelo menos algumas economias estão afrouxando essa política de dinheiro. Vamos falar daquilo sobre aquilo daqui a pouco. Títulos de governos globais e norte-americanos fecharam em baixa nesta quinta-feira em apostas que a Reserva Federal reduziria as taxas de juros ainda este mês. Tá esperando, não tá? tá esperando que talvez não aconteça, né? Que outros bancos centrais também adotariam uma política monetária mais flexível que levou ações mundiais a novos patamares de 18 meses. Ações europeias fecharam na sua maior alta em mais de um ano na quinta-feira, boiados com ações italianas subindo em alívio que Roma havia evitado a ação disciplinar da União Europeia, apesar de tanta dívida, né? Mas todo mundo está operando endividado, né? Então como é que vai punir um país e não punir os outros países, entendeu? Então escapa, eu não sei exatamente os motivos por esse escape, mas escapou, né? Isso boiou pelo menos as ações italianas, né? Continuaram também a esperança de taxas de juros mais baixas, esse tema de novo, né? Os mercados do Brasil se recuperaram fortemente na quinta-feira, com as ações atingindo uma nova alta histórica, com crescente otimismo dos investidores que o Congresso aprovará em breve um projeto abrangente e significativo de reforma previdenciária, né? Agora, se conseguir, passa isso para os Estados Unidos, que está precisando também, por favor, né? Que está quase sem dinheiro, né? Essa previdenciária, quer dizer que está sem dinheiro mesmo, mas as contribuições agora daqui a poucos anos não vão poder pagar, né, as pessoas que têm se aposentado, não. Então, se dependendo disso, índices da Europa todos melhoraram esta semana. Da Europa mesmo, a Itália ganhou com 3,5%. A França teve pior performance, ganhando somente 1%. Istambul excedeu todos com 4,4%. Mas, de novo, eu não sei classificar Istambul, se é a Ásia ou se é a Europa. Mas, de qualquer forma, subiu esse tanto. Rússia também. Geralmente, nós não listamos a Rússia, mas subiu tipo 2,5 para 2,9 para 2,9 parece que subiu. A Rússia nas Américas, a Bovespa detonou subindo 3,1%, Colômbia ganhou 1,9%, Chile só ganhou 0,1% e a Argentina perdeu 0,1% com o pior performance da semana. Na Ásia, a maior parte dos índices subiram, Japão ganhando 2,2%, a Austrália também ganhou 2%, Coreia do Sul perdeu 1%. Embora Bitcoin continue sendo a maior criptomoeda e ainda esteja em alta de 200% este ano, o que aconteceu essa semana? Bitcoin sofreu uma queda de 18% só na segunda-feira. Olha só a volatilidade, né? Depois de ter alcançado um pico de cerca de $14 mil dia 26 de junho e agora tem caído esse tanto de noite. Na segunda-feira, Bitcoin também despencou mais 10%, caindo abaixo de 10 mil. De 14 para 10 mil. Rapidinho assim. Derrubando também outras moedas grandes como Ether e Litecoin, que caíram 6% e 7,4% respectivamente. Será que com tanta volatilidade Bitcoin é uma alternativa viável a moedas tradicionais como se apresenta? Eu acho que não, até agora não. Bitcoin recuperou um pouco desta queda no resto dessa semana, encerrando a semana mais 7,1% baixo, agora recuperou até 11 mil
e 24 dólares e 90 centavíssimos para comprar uma moedinha virtual Bitcoin. O Banco Central da Austrália, se lembra que a Austrália aumentou 2%, né? O índice reduziu sua taxa básica pelo segundo mês consecutivo, depois de quanto tempo de não baixar nada, e agora 2 meses em seguida baixou por 1/4 de um ponto para só 1%. Não resta muito mais espaço para cair até zero, né? Que sei, há outros países que estão abaixo de zero, mas ninguém quer chegar àquele ponto, né? A ex-ministra francesa das Finanças, Christine Lagarde, atual presidente do Fundo Monetário Internacional desde 2011, ela foi a escolhida para ser a próxima presidente do Banco Central Europeu, né? Posição bastante poderosa para suceder Mário Draghi, cujo mandato de 8 anos termina dia 31 de outubro. Ela será a primeira mulher a liderar a poderosa instituição. Segredo: na minha opinião, mulheres tendem a ser mais cuidadosas com o dinheiro, né? É o rapaz, é o homem que está saindo comprando barco, comprando carro clássico, comprando moto. Será que eu estou falando de mim mesmo? Comprando um avião, sei lá, né? Enquanto as mulheres que estão, calma aí, cuidado com esse dinheiro, tomara que ela faça a mesma coisa com a economia, né? Que ela tenha os mesmos freios, coloque as rédeas na mão, né? Com a esperança de política monetária mais afrouxada no horizonte, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, os rendimentos do título do governo abaixaram na quarta-feira. Referencial ao título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos atingiu seu nível mais baixo desde novembro de 2016. Está quase em 1,95% redondo, né? Tá chegando a esse nível. Rendimentos na Europa também caíram, principalmente na Alemanha. OPEP se reuniu em Viena, na Áustria, na segunda e na terça-feira. Por que isso tem a ver com a gente? É porque a Rússia e a Arábia Saudita provavelmente estenderam por mais 6 a 9 meses os cortes que tiveram vencimento no final de junho, né? Estava acabando esse acordo e agora eles prolongaram. O OPEP ainda está tentando boiar os preços por reduções em produção. OPEP, fecha a torneira aí! Te tem demais! Mas tá fechando torneira, os Estados Unidos tá abrindo, entendeu? Os Estados Unidos não faz parte da OPEP, também a Rússia não faz parte da OPEP. Então, OPEP, o que o Rússia está fazendo em reunião da OPEP? É que os membros da OPEP também chegaram mais perto a um meio oficial de cooperação com produtores de petróleo que não são membros oficiais, tipo Rússia. Os Estados Unidos, eles nem querem brincar com os Estados Unidos, não. Irã não gostou disso, entendeu? Irã não gostou disso. A Rússia agora tem grande influência sobre a OPEP. Para de falar a Rússia. Niet. Só isso que eu sei da Rússia. Petróleo ficou mais baixo esta semana. Bruto dos Estados Unidos baixou 1,7% para 57 dólares e 51%. E internacional, qual efeito teve essa reunião da OPEP para fechar ainda mais as torneiras? Internacional Brent caiu 3,3% e agora está em 64 dólares e 44 centavos o barril. Então está ficando mais barato ainda. Os Estados Unidos está preenchendo essa lacuna, entendeu? Você pode fechar a torneira aí, ó, Pepe. O ouro recuou abaixo de 1.400 dólares por ano. Parecia que estava subindo, né? Parecia que o trem deixou a estação, a gente não estava... não sei se você estava a bordo, não, mas agora voltou para a estação. Você pode comprar mais. Ouro, né, recuou abaixo de 1.400 na segunda-feira, os preços caindo mais em um ano depois que os Estados Unidos e a China concordaram essa trégua, esse cessar-fogo na sua
guerra comercial. Então, foi a fuga de segurança de volta para risco, né? As pessoas estão dizendo, agora pode largar esse ouro, agora vamos caminhar para frente, né? Com esse risco. A probabilidade de reduções nas taxas de juros também influenciou o preço de ouro para baixo. Então, o ouro baixou. Depois de toda essa fala, só baixou 0,8% para a semana em toda. Agora encerrou abaixo de 1.400 em 1.399 dólares, tá? Então, pechincha, não sei. Prata, por sua vez, baixou 2,1%, agora está em 15 dólares e 0,7 centavos. Ursula von der Leyen, tento falar isso rápido 3 vezes mais. Ursula von der Leyen, atual ministra da Defesa da Alemanha, aliada política da chanceler Angela Merkel, foi nomeada presidente da Comissão Europeia para substituir Jean-Claude Juncker, né? Parabéns. O Peru convidou a China, a Rússia, Cuba e os Estados Unidos e dezenas de outros países para Lima, cidade fria, né, em 6 de agosto. Realmente Lima é uma cidade muito bonita. Eu gosto muito da Lima, né, especialmente de sair da Amazônia, né, com tanto calor e visitar em Lima. Esse frio é muito gostoso, né? Lima, Bogotá, tá. Sim, mas para qual razão, para qual é o motivo de se reunir em Lima dia 6 de agosto? É para discutir a atual crise política na Venezuela, né? Que continua, ainda não está sendo sempre nas notícias, mas está continuando a mesma coisa. Mas antes de dia 6 de agosto, gente peruana, vem dia 7 de julho. O que é 7 de julho? Peru. Não devemos falar de futebol por aqui, mas espera tu, Peru, que o domingo que o Brasil vai dar umas aulas de futebol por aí, tá? Tô esperando. Brasil. No início de julho, a atual expansão econômica dos Estados Unidos atingiu uma nova fase. Aos 121 meses, agora oficialmente é o período mais longo de crescimento na história dos Estados Unidos, apesar de todas essas histórias, todas essas dicas de talvez uma desaceleração, ainda tem esse crescimento, né? Recorde agora. Além disso, a economia tem acrescentado empregos em todos os meses desde outubro de 2010. O emprego subiu muito esse mês, enquanto o crescimento do PIB tem permanecido por maior porte sólido, né? A atividade manufatureira norte-americana desacelerou para perto de uma baixa de 3 anos em junho. Interessante que a economia está crescendo, enquanto isso está baixando, né? À medida que novas encomendas recebidas pelas fábricas fechou o mês em queda. Em meio à crescente preocupação com a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, mas agora com essa trégua comercial, quem sabe? Mas isso pode subir, o Ibope, né, dessa guerra comercial, né, porque pode ter boas notícias, pode ter más notícias, esse negócio vem em ondas, entendeu? Né? Então, mas espero boas notícias a seguirem, não pode continuar para sempre essa guerra. Eu tenho, por mim, a minha opinião, eu tenho confiança no cérebro econômico, financeiro do presidente Trump. O crescimento do emprego nos Estados Unidos decolou em junho com a criação de muitos novos empregos. Foram 224 mil. Puxa, 49% a mais do que os 150 mil previstos. Mês passado não foi o tanto que esperava, mas esta vez foi 50% mais do que o esperado, o previsto, né? O acréscimo dos empregos em maio foi apenas 75 mil, mas agora em junho foi de 224 mil. Poxa, né? Acumulam-se um total de 104 meses com ganhos de empregos nos Estados Unidos. O desemprego avançou de 3,6% para 3,7%, um décimo de porcento por aí. Agora vem o perigo. Esse surto de empregos pode dissuadir a Reserva Federal de um corte nas taxas de juros. Boas notícias, então não vão reduzir a taxa de juros. Vamos esperar para saber, né? Grupos da indústria alemã
cortaram suas previsões de produção para 2019, citando conflitos comerciais que têm afundado os fabricantes alemães dependentes de exportação, que está agora em uma recessão, dificultando o crescimento da maior economia na Europa após 9 anos consecutivos de crescimento. Então, como eu falei, essas coisas vêm em ondas, você tem que aguentar essas baixas. Que logo vai voltar a tendência predominante, mas a dependência excessiva das exportações o tornou vulnerável a conflitos comerciais prolongados e que estamos presenciando agora, que se tornaram, claro, uma ameaça para essa economia, que deve se expandir em apenas 0,5% este ano, né? Pouca coisa. Maior OPI do ano não será a Uber, né? Fomos desapontados com essa OPI da Uber, por mais que maior que fosse. Esse título pode muito bem ir a Anheuser-Busch InBev, né? Cervejaria. A empresa está procurando levantar entre 8,3 bilhões e 9,8 bilhões de dólares. Já está listado, você diz. Sim, já está listado, mas que agora outra listagem em Hong Kong, porque tem os seus negócios também na Ásia. Uber só arrecadou 8,1 bilhões de dólares. Então, agora essa cervejaria. Então, o que é mais importante, né? Transporte ou cerveja? Parece. As pessoas estão votando com o seu dinheiro, entendeu? Fabricante de carros elétricos, Tesla entregou 95.200 carros no segundo trimestre, que é um recorde para a empresa. Isso depois do anúncio das ações subiram mais de 7% no pré-mercado, atendeu a meta da própria empresa e ultrapassou facilmente os 63 mil carros entregues no primeiro trimestre. Também mais que dobrou o número de carros entregues ao cliente no mesmo trimestre de 2018. Então, tinha notícias ruins por um tempo aí da Tesla, mas agora mostra que realmente está melhorando por aí. Samsung prevê uma queda acentuada de 50% em seu lucro operacional segundo trimestre, isso mais devido à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? Nos Estados Unidos e a China concordaram em reiniciar as negociações comerciais. O presidente Trump ofereceu concessões, né? Assim que ele é arte do negócio, né? Ele tem essas balas, né, no seu bolso que ele pode oferecer essas concessões, incluindo uma suspensão de novas tarifas e uma flexibilização nas restrições à empresa Huawei. Já falamos sobre isso, né? Isso a fim de reduzir as tensões com o governo chinês. Mas a China insiste que os Estados Unidos devem remover todas as tarifas impostas aos produtos chineses como a condição para um acordo comercial, né? É possível, mas você tem que também oferecer as concessões. A gente não vai fazer isso só de graça, né? Agora é vez da Europa. Há tarifas propostas dos Estados Unidos sobre bens europeus no valor de 4 bilhões de dólares, né? O que está reduzindo o otimismo no mercado. E os Estados Unidos também ameaçou novas tarifas sobre 89 produtos, incluindo carne, queijo, massas, frutas, café e whisky, como parte de sua luta contra a União Europeia, sobre subsídios de aeronaves. Volta essa coisa entre Airbus e Boeing, né? As penalidades seriam adicionadas às tarifas sobre a União Europeia, exportações do valor de 21 bilhões de dólares. Cuidado aí. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos impôs tarifas de mais de 400% sobre as importações de aço vindo de Vietnã, acusando algumas empresas de enviar produtos através de Vietnã para evadir os impostos de certos produtos produzidos na Coreia do Sul e Taiwan. Você pensava que era esperto, né? Mas, os Estados Unidos viu e agora 400% de tarifas, caramba, não pode evitar não, né? Gigante de tecnologia Samsung revelou que dia 7 de agosto é a data do seu próximo evento de imprensa, no qual espera-se a revelação do Galaxy Note 10.
Vai em frente, se quiser. Eu prefiro comprar os velhos já provados, já mais baratos. Não quero gastar $2.000 num celular, não, que eu vou quebrar, claro. Com certeza. Waymo, do Google. Waymo é o quê? Waymo, não sei como falar em português. A operação da Google quer se metendo em tudo, né? Agora está se metendo nessa coisa de carros autônomos. Será a quarta empresa a receber licença da Califórnia para participar do programa piloto de serviço de passageiros de veículos autônomos. Embora não possa cobrar os passageiros e o motorista humano deve permanecer ao volante para segurança, né? Que esses carros já têm matado várias pessoas, né? É mais um passo perto de lançar um serviço de táxi robótico por Waymo, Google. Vamos ouvir mais de Waymo no futuro, claro. Amazon criou mais de 1.800 empregos permanentes na França. Parabéns para a França, né? Maior mercado europeu depois do Reino Unido e da Alemanha para a Amazon. China está se mostrando mais colaborativa, diz que vai logo eliminar as restrições sobre investidores estrangeiros nos setores financeiro e manufatureiro, inclusive a indústria automobilística. Facebook foi multado em mais de $2 milhões na Alemanha. Por relatar imprecisamente a quantidade de conteúdo ilegal na sua plataforma. Reguladores alemães disseram que o Facebook forneceu informações incompletas, quer dizer, mentiu, em relatórios obrigatórios de transparência. Mas a multa de $2 milhões é tipo moedinha no bolso da Facebook aí. Olha a abelha aqui. Vai embora. A fabricante americana de chips Broadcom pretende comprar a empresa de software Symantec por $15 bilhões. Na notícia, que não é somente moedinha de bolso, não. Na notícia, as ações de Symantec subiram 18%, enquanto Broadcom baixou 4%. Mas tem isso por aí. Na segunda-feira, a polícia de Hong Kong disparou gás lacrimogêneo em batalhas com centenas de manifestantes. Não é a primeira vez que temos recentemente visto manifestantes em Hong Kong, isso na ocasião do 22º aniversário da entrega da cidade do Reino Unido ao governo chinês. Tendo em vista também as manifestações recentes, parece que os cidadãos não gostam dessa ligação com a China. China, presta atenção, né? Mas não há nada que eles possam fazer, além de manifestarem-se. O Irã afirmou esta semana que tem acumulado mais urânio de baixo enriquecimento do que o permitido em seu acordo de 2015 com as principais potências mundiais, né? Nesse acordo que todo mundo disse que agora a paz, porque Irã promete não acumular urânio para fazer bomba que está sempre ameaçando morte aos Estados Unidos, morte a Israel e, né? É o primeiro passo claramente em violação do acordo. Vamos ver o que será a reação dos outros países. Falando em rebeldes daquela região, o Irã está assessorando a Síria também para contornar as sanções por transportar petróleo à Síria. Assim, Síria evita sanções e Irã consegue vender seu petróleo. Né? Isso meio visto com maus olhos pelo resto do mundo, com exceção talvez da Rússia, mas por enquanto a Rússia não está se intrometendo. Forças especiais britânicas apoderaram-se de um super navio petroleiro perto de Gibraltar, quase que chegando na Síria, né, da Irã. Claro que Irã convocou o embaixador do Reino Unido, chamando a detenção ilegal. Você não pode tomar nosso barco enquanto a gente está fazendo algo ilegal. É ilegal seu empoderamento do nosso barco, né? A ironia. Isso justo enquanto está atacando outros navios, atirando em drones, declarando publicamente que estará violando esses acordos, né? E o Irã depois ameaçou outros navios britânicos. Né? Cuidado, Irã. Falando em rebeldes potências nucleares, há progresso nas negociações entre os Estados Unidos e Coreia do Norte para a desnuclearização da península. Pelo menos isso, né? Um forte terremoto de magnitude 6,4 Richter abalou o sul da Califórnia na quinta-feira, o maior da região em 2 décadas, provocando incêndios e danificando prédios em uma cidade desértica, 180 quilômetros a nordeste de Los Angeles. Mas,
A última vez que isso aconteceu foi dentro da cidade, né? Derrubou estradas e casas e tudo. Foi muito ruim. Eu me lembro disso, né? Sou tão velho assim. Em um evento climático muito incomum para a região, os moradores de Guadalajara, no México, acordaram no domingo com 1,80 m de granizo nas ruas, né? Eu que tenho 1,95 m, assim, eu teria sido até aqui com granizo. Vocês viram isso, né? Claro que o governador, depois de cair tanto gelo, disse que não, isso é aquecimento global. É aquecimento global. Ai, caracas, essa gente. Se lembra da Imelda Marcos, ex-primeira-dama das Filipinas, né? Que foi acusada de corrupção, ela e o marido dela. E ela é famosa por possuir 3.000 pares de sapatos de lucro, pelo menos, de luxo, né? E ela e o marido foram expulsos do país, e ela teve que levar fora, ela teve que de meia-noite escolher quais os sapatos que eu vou levar, eu não posso levar todos, né? E ela deixou mais de 1.000 pares de sapatos, levou consigo mais de 2.000 pares de sapatos. Imagine isso enquanto o país estava em crise econômica, muita pobreza e tudo isso. Aí então o que aconteceu, né? O marido dela morreu em exílio, ela voltou ao país, né? Pra mim, desgraçada, porque teve que ser expulso do país nessas condições. Aí imediatamente voltou ao mundo político, se candidatou até para a presidência, não conseguiu, mas ela foi elegida para a Câmara de Deputados. O povo não aprende, entendeu? Né? Mas agora ela está fazendo, esta semana passada ela fez 90 anos, foi a celebração de aniversário para ela, mas centenas de pessoas, mais de 250 pessoas tiveram que correr aos hospitais ou correr aos banheiros devido a envenenamento alimentar, aquela festa quando tudo não está dando certo, né? Ela já foi sentenciada à prisão pela corrupção praticada nos anos 70. Gente, como diz o versículo na Bíblia, olha, cuidado que seu pecado vai te achar, né? Vai ser achado, vai ser desvendado. Ela só está livre sob fiança, esperando o apelo. E no entretanto, está fazendo festa para centenas de pessoas e enviando-as ao hospital. Oh, imagine, né? Na semana passada, um importador chinês comprou arroz norte-americano. Eu falei isso outra vez. Um importador chinês comprou arroz dos Estados Unidos. Comprou 2 contêineres, cerca de 40 toneladas de arroz. Ó como o mundo tem se invertido, entendeu? Né? Eu espero que teu mundo não esteja cabeça para baixo, mantém cabeça para cima, que todo o céu seja azul para você. Boa sorte, bom fim de semana e até semana que vem.